Rebobinando, usando um termo antigo. Boa noite, vamos começar mais uma palestra, né, das nossas 8ª jornadas internacionais de quadrinhos. A gente tem a preocupação de, em cada noite, ter um teórico apresentando um trabalho de aspectos diferentes dos quadrinhos. Hoje a gente vai ter a apresentação do professor Selby Pegoraro sobre os quadrinhos e as guerras culturais na mídia. Ele é um expert nesse assunto. As guerras culturais, elas têm sido abordadas, analisadas por pesquisadores de diferentes campos, especialmente por seus efeitos políticos e culturais. Na comunicação, grupos reacionários e conservadores e os progressistas envolvem uma série de táticas fortalecidas principalmente pela mídia digital. O nosso convidado de hoje, que faz parte aqui do nosso Politburo, né, da comissão organizadora das jornadas e dos nossos colóquios mensais, é o professor Selby Pegoraro, tá? Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela ECA e bacharel ele é doutor em Comunicação pela ECA, bacharel em Comunicação Social na área de jornalismo pelo Mackenzie e especialista em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então ele vai falar a respeito do que se denomina soft power, né, que vem sendo usado, sei lá, há mais de uma centena de anos, mas que agora tem ferramentas poderosas, né, para se disseminar. Então eu vou chamar aqui o professor Selby Pegoraro e pedir uma salva de palmas para ele. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Muito obrigado pela introdução, professor Roberto. Uma grande honra estar aqui. O professor Valdomiro já havia me convidado para fazer essa apresentação ano passado. Eu pedi para esperar um pouco, porque estava concluindo uma série de publicações, já que algumas partes desse trabalho já foram publicadas em forma de artigos. Espero que saia em livro em breve. Vou tentar passar aqui. A origem dessa pesquisa, ela veio enquanto eu estava cursando doutorado aqui na ECA. Aquelas coisas que a gente fica pensando, né? O que a gente vai fazer depois que terminar? E eu estava bem naqueles dias das jornadas de junho de 2013, e a gente estava aqui para assistir uma aula, e de repente vários colegas estavam planejando ir na manifestação aqui no bairro de Pinheiros, Largo da Batata, e cada um estava indo com uma pauta específica, ninguém tinha a mesma pauta. Eu falei, bom, aí já tem uma coisa boa para começar a analisar. E desde então a gente está vendo uma série de eventos, né, de batalhas relacionadas a costumes, que envolve parte de produção cultural, exposições, filme, cinema, enfim. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns recortes, né, algumas partes, e apresentar agora para vocês algumas das especificidades do trabalho, né? Então, primeiro
caso que eu acho que é a tentação da batalha simplista, que eu acho que muita gente quando fala em guerras culturais já pensa, é você querer falar que é simplesmente o que está acontecendo é uma briga entre conservadores, reacionários e progressistas por assim, né, os dois grupos. É errado isso porque são grupos muito diferentes, cada um tem os seus subgrupos, os seus interesses diferentes. Então, quando a gente analisa os livros de guerras culturais, os bons livros sobre guerras culturais, por exemplo, tem um em português, estava comentando com algum colega hoje aqui, que tem um em português que é muito enviesado, né, para a direita, né? Então tem que tentar também selecionar os livros para tentar pegar pelo menos um equilíbrio, né? Então não é uma guerra entre um grupo contra o outro e só. Não. Ele tem essas especificidades. Eu digo que, na verdade, é uma batalha pelo coração e mente das pessoas, né? O segundo é o problema da análise de mérito, que quando a gente vai analisar todas essas batalhas, esses conflitos culturais, tem que tomar um certo cuidado, porque a gente quer analisar o funcionamento, né, como que se estrutura esse conflito, né, principalmente pelas mídias sociais, e a gente cai muito na tentação de querer analisar o mérito da questão. Então aqui eu tento pegar as origens, né, e como é que funciona, né, como é que isso se estrutura. O outro é enxergar os propósitos de cada campo e seus nichos, que é muito difícil porque a gente tem muitos grupos, subgrupos, interesses, lutas políticas, sociais, e isso também é muito, muito complicado. E analisar o papel da mídia nisso, porque muitas dessas confusões que a gente vê, principalmente agora que a gente tem políticos que sabem muito bem usar os algoritmos, né, usar as ferramentas, tecnologia, geralmente a imprensa, né, os veículos de comunicação, eles acabam caindo em certas armadilhas, né? A gente está vendo agora com campanha política, com os cortes e tal, a imprensa às vezes cai em certas coisas repercutindo isso, né? Para começar, né, até o professor Roberto falou em soft power, uma diferenciação interessante é dizer que as guerras culturais elas são diferentes do soft power, né? Então aqui o soft power clássico, né, como a gente conhece, ele é o conceito, né, do Joseph Nye, uma expressão usada na teoria das relações internacionais para descrever a habilidade de um corpo político, um Estado, por exemplo, para influenciar indiretamente o comportamento ou interesse de outros corpos políticos por meios culturais e ideológicos. O caso mais clássico são os Estados Unidos, né, que com sua produção cultural ela acaba influindo aí o mundo inteiro. Outros países também tentam, né, têm as suas armas de soft power, não propriamente culturais. A gente vê, por exemplo, a China usa poderio econômico, Coreia do Sul usa o cultural. Então cada um usa esse soft power. Guerras culturais é uma outra coisa. Para não me estender assim, não fugir muito, eu trouxe uma parte da apresentação, eu vou ler, né, para ficar também um pouco mais claro e mais direto, para a gente entender um pouquinho o conceito. Eu uso esse livro aí primeiro, né, como base até para analisar todo o conjunto do que a gente enfrenta aqui no Brasil e em outros lugares também, como na Europa. A primeira vez que o conceito das guerras culturais foi usado em um contexto semelhante ao que estamos analisando foi na Alemanha no final do século XIX. O termo Kulturkampf, literalmente luta cultural, tem relação com o contexto pós-guerra franco-prussiana e descrevia o forte conflito existente entre o governo de Bismarck e o papado, pelo controle de escolas e dos apontamentos da igreja entre 1872 e 1887. Havia uma luta no campo da cultura para secularizar o novo Império Alemão, o que não era uma novidade, porém foi nesse período que o tema superou o que podemos chamar de debate ou conflito. E nesse conflito houve perdas e ganhos na esfera política. A maior parte da legislação anticatólica foi revogada, numa articulação moderada por Bismarck, ou caiu no esquecimento por falta de aplicação e resistência pública. Um século depois, o autor, esse aí do livro, o James Davidson Hunter, observou no final da década de 1980, o livro é de 91, uma série de controvérsias públicas de natureza moral que, embora não pareçam importantes, aos poucos se percebe que estão relacionadas.
Entre os assuntos que são levados a debate no Congresso dos Estados Unidos estão a liberação ou não das drogas, a legalidade ou não do consumo de conteúdo pornográfico, atos considerados anticívicos como queimar a bandeira nacional pelos críticos da política externa e defensores da liberdade de expressão, além de temas referentes a movimentos sociais, como o direito ao aborto e a união civil homossexual na Califórnia. Em seu livro, o Hunter ele faz uma construção conceitual que nos serve de base para entendermos como essa discussão ocorre na esfera pública. Sua tese demonstra que é um fenômeno social que faz essas discussões aparecerem, ganharem centralidade, de modo a fazer com que grupos muito divergentes superem suas diferenças em busca de uma vitória na batalha cultural. As guerras culturais iniciadas nos anos 80 ganhariam visibilidade com a reação das forças conservadoras ligadas às maiores religiões presentes nos Estados Unidos. Cristãos, judeus, protestantes e mormons se uniram no lobby político e na discussão pública contra os avanços de movimentos sociais iniciados 2 décadas antes, na contracultura dos anos 1960. Segundo Hunter, a anatomia do conflito cultural tem como ambiente abstrato a contraposição entre o que ele chama de cultura pública e cultura privada, ambas esferas de atividade simbólica. A cultura privada consiste nos símbolos, valores, escolhas de natureza subjetiva, privada, individual, incluindo a autocompreensão do indivíduo e seu relacionamento com amigos próximos, família, colegas de trabalho, conhecidos, além de circunstâncias e eventos que ocorrem ao seu redor. A cultura pública consiste de símbolos e significados da vida em comunidade, da região ou da nação, levando em consideração que o locus da experiência coletiva na modernidade é o Estado-nação. Nela se enquadra a identidade nacional, o patriotismo e noções compartilhadas de virtudes cívicas. É interessante notar aqui que o que ele está chamando, que o Hunter descreve como cultura pública, a gente, para usar na comunicação o Habermas, seria esfera pública, nossa discussão aqui. O conflito ocorre entre grupos que defendem avanços de valores e costumes na sociedade contra o que Hunter chama de fé. O que seria esta fé e por que não usar o termo ideologia? O termo fé denota religiosidade e sectarismo. Hunter afirma que poderia usar o termo ideologia, porém acredita que o termo não seria apropriado para a situação a ser analisada, pois os Estados Unidos da América nunca forneceram solo muito fértil para o crescimento de ideologias políticas puramente seculares. Ao contrário, os Estados Unidos seriam uma fomentadora de um sectarismo religioso, além do fato da fé servir melhor para capturar a essência de tudo que podemos observar da crença americana. A tese de James Hunter implica em conflitos de visões morais, liderada por elites culturais que teriam poder de influência na cultura pública, a partir do acesso desigual aos meios de comunicação. Os elaborados sistemas de significado são criados pelas elites. Isso explica por que há um grande contingente de americanos afastados do debate. Não se tratam aqui das elites econômicas mais focadas no pragmatismo dos números e da acadêmica, cuja contribuição é mais distante e abstrata. O Hunter ele classifica como operários do conhecimento, que seria para nós, os formadores de opinião, uma elite mais ativa formada por especialistas políticos de think tanks, lobistas de grupos de interesse, advogados, ideólogos, jornalistas, escritores independentes, líderes comunitários, ativistas de movimentos sociais, colunistas com especialidade nas mais diversas áreas e líderes de dimensão regional ou nacional de organizações políticas e sociais. Eles serviriam para emprestar à teoria da comunicação como formadores de opinião que potencializam o debate para que ele se espalhe nas salas dos lares, nas mesas de bar, nas salas de aula, etc. Usariam para isso o espaço crescente na televisão, rádio e mídia impressa. Importante salientar que esses grupos podem discordar entre si e não criam rupturas, em primeira instância na sociedade. O conflito pode causar a ruptura, especialmente em tempos de mudança e transições na sociedade. Lembrando Gramsci,
é precisamente no período de transição que ocorre a divisão entre intelectuais e elites culturais. Para entender a influência dessas elites no contexto americano, ele descreve que o Gramsci chama de divisão entre os intelectuais tradicionais e os orgânicos. Os tradicionais se enxergam como herdeiros de verdade do passado, com sua legitimidade baseada no apelo da continuidade histórica. Já os intelectuais orgânicos, por sua vez, apresentam-se como novas e dinâmicas fontes de progressiva reforma social. Os dois polos irão cada vez mais se polarizar ao ponto de contestar, enfim, a natureza e conteúdo da ordem pública. Aí, o fim da luta pelo modelo de Gramsci é a restauração da velha hegemonia ou estabelecimento de uma nova hegemonia no campo da cultura pública. Essas ideias, elas são importantes para entendermos as guerras culturais, pois seus temas de natureza moral não contemplam soluções intermediárias, como as vistas nos debates econômicos, sociais e de políticas de saúde e educação mais tradicionais. No caso específico dos Estados Unidos, a relação importante de uma nação baseada no idealismo político, cuja identidade não é como os europeus que possuem uma tradição milenar, ou da China, né, os países asiáticos. Os americanos irão cobrir essa lacuna histórica, explorando a criação de mitos fundadores e visões de um futuro idealizado. O próprio Hunter, ele afirma que os eventos históricos dos Estados Unidos são sempre relacionados a valores e cruzadas morais, para derrotar a prostituta de Satã, no caso a Guerra da França e a Índia, entre aspas, eliminar o domínio da monarquia, que foi a Guerra Revolucionária e a Guerra de 1812, para eliminar a escravidão, que foi a Guerra Civil, para tornar o mundo seguro para a democracia, que foi a Primeira Guerra Mundial, para resistir ao expansionismo totalitário, que foi a Segunda Guerra Mundial, as guerras da Coreia e do Vietnã, e para eliminar as façanhas expansionistas e ditadores, Guerra do Golfo, e para garantir a liberdade. Então sempre essas questões de cruzada moral, né? A retórica moral costuma substituir razões pragmáticas que podem ou não serem alvos de críticas ou dissidências internas, no caso de um debate do Congresso. Porém, a retórica também foi apropriada por políticos estrangeiros. Eles costumam se referir aos Estados Unidos como modelo da democracia e liberdade para as nações do mundo. O que constatamos é que isso será corroborado por outros autores nessa pesquisa e que os debates nos Estados Unidos nunca foram enquadrados meramente na competição de diferentes interesses, mas como uma luta entre o bem e o mal. A prevalência do excepcionalismo estaria relacionado a esse idealismo com base na qualidade religiosa dos argumentos. Aí a gente fala, né? A gente falou que a guerra cultural, né, essa ruptura, né, entre esses entes, eles ocorrem num período de ruptura, né, de crise. Então, quais seriam as razões que poderiam causar, né, potencializar as guerras culturais? Em quais campos ela atua? Por que eles alcançam a dimensão política, né? Então, o que ele lista, né, nesse livro dos anos 80, que poderia ser, em primeiro lugar, uma transformação na economia industrial, cuja atração foi acelerada após a Segunda Guerra Mundial. É o que o Daniel Bell chama de sociedade pós-industrial. O Manuel Castells descreve como sociedade da informação e o historiador Peter Burke aponta como a terceira revolução industrial e a economia da informação. Um segundo ponto seria a emergência dos movimentos sociais da década de 1960, cujos efeitos políticos foram sentidos no Congresso e na mídia nos anos 80. E em terceiro, a ampliação do ensino superior nos anos 60 e 70. E em 60, o número de jovens ingressantes na Universidade dos Estados Unidos era de 3.700.000, passou para quase 8 milhões na década de 70. Isso é interessante ver, porque quando a gente traz isso, por exemplo, para os países aqui da América Latina, mesmo nos Estados Unidos agora, com as políticas, né, afirmativas, é que a gente sente essa ruptura aqui também, porque a gente vê transformações econômicas acontecendo por conta da globalização, de como toda a indústria está se transformando. A gente viu ontem a discussão aqui sobre IA e como isso vai mexer com empregos, mas a gente vê também uma grande crescimento também da ida dos jovens para o ensino universitário. Então você tem um aumento da consciência, então você vai ter também um aumento desse tipo de conflito, né? E aí, deixa eu ver como passar aqui. Sim, e a importância da narrativa.
A narrativa é uma palavra que a gente, quando vê os debates hoje em dia sobre qualquer coisa relacionada às guerras culturais, se fala assim, é a narrativa, né? Assim, isso é uma narrativa. A narrativa, ela tem um histórico muito grande nos estudos das guerras culturais, e isso é, inclusive, utilizado por atores políticos. Eu cito aqui na retórica política dos Estados Unidos, mas o Putin na Rússia, ele se utiliza de uma narrativa, ele quer voltar, né? Tem alguns colegas que ficam muito idealizando essa questão, ele quer voltar à Rússia da União Soviética. Não, ele está pensando na Rússia do Império, é a Rússia czarista, a Rússia anterior. A Turquia é a mesma coisa, ela está pensando na Turquia da época imperial. A Inglaterra, de certa forma, até por conta dos conflitos relacionados à imigração, a refugiados, eles também têm uma ânsia de voltar para um passado idealizado. E a mesma coisa no Brasil. O Brasil, ele também tem as suas narrativas, né? Tem também, e tudo isso calcado em mitos, né? Então você vai voltar a um período anterior de império, mas é um mito idealizado. O Brasil também está cheio desses mitos, né? A gente tem o mito da democracia racial, tem o mito dos bandeirantes, né? A construção dos bandeirantes aqui no caso de São Paulo, e no último governo, né, federal que a gente teve, eles tinham uma idealização do período da ditadura militar que é completamente avessa, né, do que a gente, para quem estuda, para quem acompanhou, sabe, mas é uma construção mesmo para fazer esse alimento, né, colocar mais impacto nas guerras culturais. Aqui, por exemplo, tem um exemplo, né, das charges que saíram lá na Inglaterra, dessa discussão relacionada à imigração, né, e dos refugiados que influenciaram muito as narrativas, como eu estou falando, para as pessoas votarem no Brexit, né? O interior lá votou. É interessante, tanto o caso da França como o caso da Inglaterra, não agora, porque agora a Inglaterra votaram nos trabalhistas de novo, mas se a gente pega os mapas eleitorais das últimas eleições, as regiões que tradicionalmente votavam nos trabalhistas, né, na esquerda, elas votaram na direita, né, um movimento muito curioso. A mesma coisa na Alemanha, né, a Alemanha Oriental também vota na extrema-direita. Aqui é mais para exemplificar o que eu falei, né, sobre os movimentos culturais dos anos 60, né, usei como fonte o Andrew Hartman, que tem um livro muito legal sobre as guerras culturais, e também a reação dos neoconservadores e da direita cristã, que são os movimentos que vão se insurgir contra as conquistas sociais que ocorrem lá na década de 60. Então o que a gente vê hoje acontecendo no mundo, a gente fala, né, as coisas no mundo são cíclicas, né? A gente está vendo de novo, né, conquistas sociais sendo alcançadas e também essa reação dos conservadores e também de grupos que são mais reacionários. Aqui é interessante essa revista Esquire, que é de 1964. Eu não vou ler, vou tentar resumir aqui para vocês essa história. Ela é uma revista muito interessante porque ela vai tratar de uma mudança de mentalidade que vai ocorrer nessa época, em 1964. E um filme que pontua muito bem isso é A Noviça Rebelde. Que A Noviça Rebelde a gente conhece muito como um filme que foi muito popular, só que ele foi um filme muito detonado pela imprensa por dizer que era kitsch, ordinário, doentio, horrendo, falso, antiquado, né? Eles achavam que aquilo ali representava um conteúdo velho, antigo, né? E essa revista ela acaba fazendo um artigo muito interessante em que ela tenta identificar o que seria a velha mentalidade, né? O velho sentimentalismo e o que seria o novo. Então tem aí algumas coisas, né? Então que seria Malcolm X, Antonioni, os Beatles, Roy Lichtenstein, os quadrinhos. Então, por exemplo, no caso dos quadrinhos, eu vou pôr aqui para vocês duas páginas dessa revista, né? Aqui no canto, ele fala que os contos de fada seriam a velha mentalidade, né? O velho sentimentalismo, e os quadrinhos seriam a novidade. Então, o que seria, né, o impacto para a nova geração seriam os quadrinhos. É lógico que qualquer levantamento como esse é problemático, porque com o passar do tempo, muitas dessas coisas que a revista apontou como antiquadas, elas voltaram a ter um sentido relevante, né? Mas acho legal essa edição porque ela aponta, né? Ela vai apontar os quadrinhos como uma coisa
de novidade, né, que vai se destacar. Então aí tem sempre o que seria o antiquado e o novo. E aí é bem interessante que a mesma revista Esquire vai em 2019 fazer uma nova edição sobre a mentalidade. E ela vai colocar justamente na capa um garoto branco que vai reclamar justamente, ele é lá do Wisconsin, ele é de uma família moderada, né, ele não é não é reacionário, conservador nem nada, mas ele vai afirmar, né, ele vai contar na revista a dificuldade que os colegas e ele tem na escola de se adequar, né, aos discos, o que pode falar, o que é politicamente correto, o que não pode e tal. E, ironicamente, a revista foi alvo das guerras culturais, porque diversos influenciadores e usuários das mídias sociais criticaram Esquire por promover uma pauta de homens brancos no mês da história negra, porque caiu justamente no mês da história negra nos Estados Unidos. Então, vocês imaginam o problema. E a repórter, depois ela comentou que a capa da revista foi errônea, né, por causa da data. Ela queria destacar que ainda há muito trabalho a se fazer, mas para vocês verem a dificuldade, eles quiseram destacar a mudança de mentalidade e caíram justamente nessa problemática, né? Aqui ainda nessa parte cultural, eu falo um pouco na minha pesquisa sobre esse debate que teve entre o Terry Eagleton, que é um marxista, e o Roger Scruton, que já morreu, né, um filósofo conservador, que eles vão falar muito sobre a crise do cânone da cultura. O cânone já é uma coisa complicada de se discutir, porque é uma construção, mas eles vão falar que o que acontece? A gente tem uma batalha do cânone que os progressistas, de um lado, querem abandonar as leituras clássicas para potencializar uma bibliografia mais avançada, né, mais atual, enquanto que os conservadores querem retomar, né, manter o que é o antigo. Eles vão falar um pouco disso, que eles acham que que o que a gente vive é relacionado a uma nova crise da globalização e da revolução digital, que o que a gente tá vendo hoje em dia é representado pelas pessoas terem sido abandonadas pela modernidade e também a gente ter atingido por esses fundamentalismos. Então a gente tem um problema de uma crise, um problema, né, da alta cultura, né, do elitismo cultural lidar com o que está acontecendo. E eles vão falar, né, que tem esse problema, né, da fusão da cultura com a economia, né, que cada vez mais a gente vê essa fusão acontecendo, e o papel da cultura na universidade, que eles acham que a universidade ela está sofrendo uma mudança que aos poucos a gente está percebendo, mas é uma mudança muito grande, cada vez mais a influência da economia nos cursos universitários. E um outro ponto que os autores também apontam é uma progressofobia, que é uma tendência de intelectuais de apagar conquistas progressistas das últimas décadas. Então acho que aqui é muito interessante a gente notar, isso eu já tive até conversando sobre quadrinhos ou animação, que às vezes a gente tem, principalmente quem é mais novo, né, que está mais consumindo conteúdo atual, de achar que as coisas aconteceram agora, né? E se a gente for ver, as coisas elas vão acontecendo aos poucos, né? Décadas atrás. Então, eu coloquei vários exemplos aí, como a série da Mary Tyler Moore, Clube do Mickey. Clube do Mickey ele já tinha representações de crianças indígenas, negras, naquela época. Inclusive, ela é mais representativa, tem mais diversidade essa aí do que a versão dos anos 90, essa era dos anos 70. Tem aí o Cosby Show, embora o Cosby esteja cancelado hoje, mas na época era uma série que era uma família negra de classe média alta, né, que era uma novidade, uma série de grande audiência, e o Queer as Folk, que é também uma série, né, do LGBT também muito importante. Então, a gente tem um passado que a gente não pode esquecer, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Aqui, não vou me estender muito, né? A gente vê que a progressofobia ela chegou também no ambiente político, né? E a imprensa, infelizmente, ela retroalimenta as polêmicas. Aí a gente viu o ex-presidente carregando o que ele achava ser o kit gay, que era distribuído nas escolas, né? Que ele não queria ver. Eu acho muito curioso porque quando eu fui fazer a minha pesquisa de guerras culturais, que eu passei por Paris, essa revista ela estava no meio da sessão de quadrinhos e tinha um monte de criança lendo especificamente essa revista, né? E aí estava no Jornal Nacional e falou sobre isso, né?
Aqui eu não vou me estender mais sobre modelo jornalístico, eu falo como, por conta do alto custo do jornalismo, a gente está vendo mais comentários, declarações e coisas assim do que propriamente a apuração, né? Uma complicação que a gente tem no jornalismo. O reality show que eu coloco aí é porque a gente cada vez mais vê no jornalismo contagem regressiva, placar, né? A gente vai ver o Supremo Tribunal Federal, quantos votarem o que tal, né? Então virou um modelo, o jornalismo, infelizmente, ele passa por transformações. E a gente tem os campos na batalha, os campos de batalha na cultura, na família, né? Que a gente, bom, família nem preciso falar, que eu já até contei algumas coisas aqui. Na educação, na mídia popular, no direito, nas políticas eleitorais, né? E aqui, né, no caso dos quadrinhos, especificamente, a gente tem esse aqui que é um dos conflitos mais importantes envolvendo o conservadorismo cristão, que eles chamavam de tax problems, né, relacionado ao forte movimento de secularização nas escolas. Então eu uso um pesquisador chamado Adam Latz, que escreveu um livro em 2010, que ele vai contar toda a trajetória sobre como as comunidades mais conservadoras elas fizeram um lobby político para influir nas comunidades das cidades, principalmente nos interiores, né, dos Estados Unidos, para influenciar em currículo, em quais livros que seriam adotados nas escolas, quais seriam as atividades sociais, a agenda do futuro. Até o professor Valdomiro tem também artigos também sobre essa questão, né, e infelizmente esse tipo de discussão ela está sendo exportada, né? A gente fala que a gente importa muita coisa ruim e a gente começa a ver no Brasil esses movimentos para tentar banir nas escolas, né, nas bibliotecas públicas, várias edições em quadrinhos. Então nesta tela vocês veem revistas em quadrinhos que foram banidas em várias escolas e bibliotecas públicas nos Estados Unidos. E continua vendo. Semana passada mesmo eu vi um artigo na imprensa americana falando justamente de mais um conjunto de bibliotecas que tinham banido quadrinhos, né? Vocês imaginem o susto, né? Quando a gente também teve aí o último governo, quando a ministra Damares ela defendia banir das bibliotecas escolares os livros, qualquer publicação que lidasse com feitiçaria, né? Eu fiquei assustado porque eu li esse aí, né? Eu tenho em casa, né? Um manual de mágica do Pato Donald e tal, né? E isso aí está proibido nas escolas, né? No campo da batalha na cultura tem, então, eu falei direito, políticas eleitorais, a gente infelizmente está judicializando muito mais coisas do que deveria, que seria a função do legislativo e está indo para o judiciário. Batalhas na mídia popular, né? Aí tem tem um livro de guerras culturais, que até eu coloco a capa no final, que fala muito do primeiro caso, que é aquele fotógrafo, o Robert Mapplethorpe, que tem a história de uma exposição de fotografias dele que levou nos anos 80 a uma grande discussão sobre se o governo deveria fomentar ou não artes que não deveriam, né, segundo os conservadores, terem acesso a fotografias explícitas ou mais sensuais, tal. Tem o caso da Madonna, né, do Like a Virgin, que muita gente lembra muito pelos católicos, né, pelos religiosos ficarem chocados com o clipe, mas esquecem que o movimento negro-americano também reclamou desse clipe, pela sexualização que houve deles no clipe, né? E em terceiro lugar, a polêmica do beijo, que eu acho que todo mundo aqui sabe, né, que o prefeito do Rio lá, o Bispo Crivella, né, a prefeitura lá tentou banir a edição lá da Bienal e acabou repercutindo, pelo que eu sei, a revista nem é grande coisa, mas acabou tornando um grande sucesso, né? A primeira parte, quando eu comecei a pesquisar as guerras culturais, esse aqui inclusive foi o trabalho que eu apresentei em Madrid, a gente encontrou a Laura lá, o professor Valdomiro estava, que foram como que funcionam as batalhas, né, envolvendo quadrinhos. Então eu fiz uma tipificação. Esse trabalho foi publicado na revista Cajueiro, da nossa colega, editado por ela, que é a Valéria Bar, ela não está aqui, mas quem quiser ler em detalhes está lá. Então eu faço uma tipificação de alguns casos envolvendo polêmicas com charges e quadrinhos. Então aqui é um caso de uma charge da Laerte,
E eu chamo que essa tipificação é um debate fechado, porque na verdade ele foi uma briga especificamente entre a Laerte e o Reinaldo, o velho Reinaldo, né? Não o Reinaldo depois que virou a chave, né? Foi antes da Lava Jato do Bolsonaro. Aí ele fez os dois brigaram por conta dessa charge, né? Que a Laerte era uma chacina que aconteceu em Osasco e foi relacionado com os apoiadores da época do Fora Dilma, né? E aí o Reinaldo teve uma briga com a Laerte. Aí eu conto, né? Como foi um debate fechado, porque envolveu praticamente só os dois e ombudsman do jornal, né? As pessoas internamente ali. Então é o que eu chamo de debate fechado. O segundo caso é quando ocorre adulteração e apropriação. E aconteceu muito nessa discussão aí dos coxinhas versus mortadela, porque a charge ela foi adulterada, né? Então pegou a charge, né, que tinha lá a Constituição, né, que era essa aqui, né, como acabar com o protesto de coxinhas do Ivan Cabral, né, foi publicado no Novo Jornal em 13 de março, ela foi adulterada, né, converteram ali para os esquerdistas com a carteira de trabalho, e curiosamente a charge adulterada foi publicada na revista Isto É, né, isso aqui foi bem curioso. Então tem esses casos de adulteração, esse aqui é um outro também, que foi o Morrendo Violentamente, do Tom Magalhães, que foi a adulteração do Armandinho, e teve 6 mil seguidores em 2 dias, né? O original é uma criação do Alexandre Beck, então fez muito sucesso também essa adulteração na época. Aqui o que eu chamo de discussão atomizada e polarizada, que foi essa charge aí, né, do Meu Corpo, Minhas Regras, tinha a ver com aparelho dentário, gente, não tem nada a ver com nada coisa grave, mas uma figura que não está mais nessa terra, chamada Olavo de Carvalho, né, ele acabou polemizando porque ele achou que justamente, ele não leu, obviamente, a história, mas ele achou que isso aí era discurso abortista para crianças, né? E aí o que aconteceu? O Olavo comentou, a roteirista, né, que era a Petra Leão, ela explicou, né? Inclusive a Maurício de Souza até ela fez um post explicando e depois apagou. Só que o curioso é que ele falou, a Petra explicou e depois os dois não falaram mais nada, o Olavo esqueceu, mas ficou a briga entre os seguidores do Olavo de Carvalho e o pessoal que gosta da Turma da Mônica, o pessoal em geral, um brigando contra o outro. Então é o que eu chamo de atomizada e polarizada. E o outro é quando o engajamento pressiona a imprensa. Esse caso, não sei se vocês lembram, que foram dos nadadores dos Estados Unidos que vieram para Rio 2016, que eles foram depois da competição, sei lá, que já tinha acabado, foram para a farra e depois disseram que foram roubados, né? E aí a revista New Yorker, o Benjamin Schwartz, fez essa charge, que ela foi publicada no dia 15 de agosto. E a gente sabe que o caso deu revertério, né? Isso não aconteceu mesmo, eles inventaram a história. E aí o que eu acompanhei foi muito interessante, porque os leitores da New Yorker no Facebook, e não foram os brasileiros, hein? Poderia até ser, não foram os leitores de lá, fizeram uma pressão para a revista modificar essa charge, então ele fez essa nova aí, do dia 19 de agosto, porque eles acharam errado manter a versão né, que era mentirosa. Que ele fala, né? Eu acho que vocês, caras, estão do lado errado do vidro. Eles estão naquele vidro, né? Para você identificar, né, os bandidos ali, né? Enfim. Então fez uma modificação. Aqui é um pouco sobre a polarização moral. Aqui é só para explicar um pouquinho, né, como é que funciona o Jorge Lakoff chama de metáfora familiar e as incoerências duplas, que ocorrem muito nas guerras culturais. Metáfora familiar seria como a gente ter de um lado um pai compreensível, que vai passar a cabeça, né, sei lá, pessoa pega qualquer tema, né, a pessoa, sei lá, a pessoa é favorável à liberação da maconha. Então você vai ter um pai que é mais compreensível e o outro que é mais duro e que vai pressionar. Então ele vai fazer uma metáfora familiar para explicar a polarização moral e o que ele chama de incoerências duplas, que ocorre muito também, e quando a gente discute esses assuntos mais polêmicos, ele dá como exemplo de incoerência dupla, por exemplo, uma pessoa que seria, por exemplo, mais conservadora, que ela defende o direito à vida e é contra o aborto, ela defende a vida,
mas ao mesmo tempo ele é a favor da pena de morte para presos, né? E ocorre o contrário, às vezes você pega uma pessoa progressista que é a favor, né, do aborto, mas é contra a pena de morte. Então ele dá, o Jorge Lakoff, esses exemplos também de incoerências duplas que ocorrem também nas guerras culturais. E o Jonathan Haidt também vai falar sobre moralidade progressista. Então ele fala assim que os progressistas são muito bons em identificar quando os conservadores reacionários eles estão construindo e criando uma reação a si, mas eles são muito ruins para contrabalancear essa ação, enquanto os conservadores são muito bons para entender o que o progressista está pensando. Então eles são mais rápidos para pensar o plano de ação na polarização. E aqui eu também rapidamente eu pego pesquisas sobre polarização para tentar entender. A gente vive um período de polarização? Não. Então tem pesquisas que dizem que existe, né, de influenciadores, né? Por exemplo, o tema do aborto representa uma maior tendência de polarização. Outros questionam se há uma existência de polarização, que na verdade haveria um alinhamento e influência da mídia nisso. E um artigo de 2008 que identifica a polarização maior entre grupos engajados e com identificação política. Eu acho muito curioso quando a gente pega a primeira pesquisa, que fala que, por exemplo, o aborto gera maior polarização, porque se a gente pega hoje nos Estados Unidos, os democratas eles conseguiram uma chave importante para reverter para o lado deles. Funciona lá porque eles usam a chave do individualismo, do direito individual. Então lá eles estão conseguindo menos resistência, tanto é que o Trump ele nem fala nada sobre isso, porque ele sabe que ele vai perder votos se ele começar a falar. E aqui, um pouco sobre polarização afetiva, que é um outro tema interessante, que é um livro de uma dinamarquesa, que eu peguei, mas outros autores também falam. Aí está falando sobre a dinâmica do deslocamento do alinhamento, né, que é o caso, por exemplo, do futebol americano, que houve essa manifestação, né, do jogador, e é uma coisa curiosa porque o futebol americano ainda é um esporte em que você não há divisão entre as pessoas. E isso aí foi um grande choque na época, porque foi a primeira vez que o público se dividiu em relação a um tema no futebol americano. E eu pus aí a Pantera Negra, porque embora seja um grande sucesso da Disney de bilheteria, inclusive eu falo um pouco sobre afrofuturismo na minha pesquisa, sobre questões de quadrinhos, né, com personagens negros, né, e é interessante porque por mais sucesso que se faça, é por isso que fala sobre alinhamento. Quando você vai num parque Disney, praticamente 90% das pessoas que vão tirar foto com o Pantera Negra são negros, não são os visitantes brancos. Então é uma coisa também para dizer um pouco sobre essa questão do alinhamento. E a questão da branquitude. A questão da branquitude não é uma novidade, mas é interessante a gente analisar. A gente fala muito assim, né? Até eu falo na pesquisa, por isso que eu falo que é ruim a gente falar sobre embate direto entre conservadores e identitários, né, que geralmente é o que se fala muito. Mas vários autores incluem branquitude como uma identidade. Inclusive a gente tem um livro que vai ser lançado aqui que fala sobre branquitude. Então também tem que entender esse lado também. Aqui que eu falo que é sobre um livro da Christine Ristorff, para a gente entender que guerras culturais ocorrem também num país avançado como a Dinamarca, que é um país que defende o Estado-nação e os cânones culturais nacionais. Então tem um caso curiosíssimo na Dinamarca, que quando o governo lá, os congressistas se reuniram, uma comissão para defender os cânones, quais seriam os cânones da Dinamarca para as políticas públicas de cultura e educação? Sabe o que entrou no cânone cultural? Histórias em quadrinhos do Pato Donald. Por quê? Porque eles são produzidos... Tem uma parte de histórias que são produzidas por dinamarqueses. Imagina a discussão disso para a gente ver como essa construção de cânone é uma coisa também, né, polêmica, né? E aí a Christine Ristorff, ela vai contar o caso dessa charge aí específica do Steve Bell, que por sinal parece que agora ele se envolveu em outra, parece que ele saiu porque ele fez uma charge da Palestina, aí deu outra confusão. Mas ele fez na época que houve uma chamada Lei da Joalheria, que era uma lei, lá em 2016, que previa o confisco de todo o valor acima de 10 mil coroas dinamarquesas de imigrantes
em busca de asilo. Então, pessoa que pedisse asilo lá, você tinha uma lei de confisco. Aí o Steve Bell fez esse cartoon intitulado Glória da Dinamarca. Ele mostra o ministro, era o ministro Lars Rasmussen, sendo comparado a um nazista com a bandeira dinamarquesa em seu pulso camuflada, para lembrar mesmo uma suástica, e uma bandeira pirata, satiriza as grandes marcas dinamarquesas, como a Lego, acho que vocês estão vendo aí que tem os blocos vermelhos, e a cervejaria Carlsberg, parodiando o slogan, provavelmente a melhor cerveja do mundo, e aí ele colocou como provavelmente o partido político mais estúpido do mundo. Então o que ele faz? Aí, lógico, que o porta-voz do partido aí entrou polêmica, pediu desculpas e tal, mas o que a autora comenta aí sobre essa charge, que ela aponta também que como que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vê essas polêmicas. A gente aqui no Brasil já viu alguns casos que a gente chama de cortina de fumaça, né, quando é uma polêmica é jogada para esconder outra. E o que aconteceu? A polêmica ficou tão em cima dessa charge e da lei da joalheria que os próprios autores da lei se aproveitaram da mediatização da polêmica e ela acabou ofuscando outras 33 leis de política imigratória. Então, as 33 leis passaram, essa aí passou, né, depois foi revogada, eles mexeram na lei, mas outras leis, infelizmente, passaram. E aí, né, tem só para especificar um pouquinho sobre polarização afetiva, as guerras culturais precisam ser entendidas como um conflito político que, à luz da globalização, está comprometida com a consolidação ou negociação da relação de Estado-nação, fronteiras nacionais, os cidadãos e o simbólico nacional. Segundo, conflito político mediatizado, modelado para participantes políticos diferentes, com ênfase em figuras visuais e imaginárias. E, em terceiro, reconfiguração do nacional simbólico necessita uma abordagem não apenas política, institucional e representativa, mas sua intersecção com as políticas culturais afetivas. Nesse sentido, as transformações globais dos processos de significação cultural têm resultado em negociações intensas do Estado-nação e do simbólico, incluindo temas enfatizando espírito nacional, coerência nacional, pelo fortalecimento de símbolos. Aqui no Brasil a gente viu o caso da bandeira, né? Como a bandeira foi, né, idealizada, né, levantada, né? Então a polarização afetiva ocorre pela construção de imaginários nacionais que promovem por meio do debate polêmico a mediatização, promovendo o debate polêmico e mediatização, o alinhamento de grupos e identidades políticas. Então aqui, só para listar algumas coisas, né, que a gente chama de avanço identitário, e aí tem todos aqueles elementos que entram em polêmica, seria politicamente correto. Aí eu cito alguns autores que trabalham isso, a Nara Cabral, que escreveu um livro sobre politicamente correto na imprensa. Lugar de fala, que é de Jamila Ribeiro, que é um conceito muito mal usado pelas pessoas, muita gente não entende o que é lugar de fala. Tem o racismo estrutural, do Silvio Almeida, que tem uma análise de contrapeso ao livro dele, do Muniz Sodré. Questão da apropriação cultural, questão da teoria queer. O Jonathan Haidt e o Greg Lukianov, eles criticam o excesso de proteção e os mecanismos de perseguição e intimidação que ocorrem nas universidades. Então, por exemplo, isso aí acaba sendo também um pouco de exagero, principalmente no caso do Canadá. Eu vou dar um exemplo que é, para mim, um dos mais curiosos, que algumas universidades criaram espécie de glossário sobre termos politicamente corretos, né, termos adequados que os professores devem usar, né, nas salas de aula, nas discussões. Só que o que acontece? Você cria esse glossário, só que o professor era convidado para uma outra universidade no Canadá, chegava lá, aquele termo era considerado ofensivo no outro. E aí esse professor era cancelado, fazia uma manifestação para tirar ele de lá. Não só ele, artistas, qualquer um que era convidado. Então, falou, não dá para ser isso. Então, é um exagero isso. Falam também sobre esse questionamento e desprezo do cânone, hipocrisias no debate social, sistematizações inconsistentes, censura de temas. Marxistas criticam o liberalismo identitário, que isso também é muito curioso, porque muitas coisas da conquista dos movimentos sociais identitários, na verdade, ele tem como fonte estudos e autores liberais dos Estados Unidos. É uma coisa muito... E eu cito alguns desses estudos dos anos 90.
Então, tem nada, né? O pessoal fala assim, não, porque isso é marxismo cultural, né? E você vai ver isso aí, na verdade. Lógico, pode até ter algumas correntes que seguem isso, mas tem muito também de autores liberais lá dos Estados Unidos, principalmente. Eu acho que a vertente canadense, que tem mais essa vertente pós-moderna, marxista, o Canadá, eu diria que é até mais radical do que os Estados Unidos. E o Piers Bannon sugere mecanismos de debate intelectual saudável, com espaços racionais, movimentos que somem elementos externos. Aí ele vai citar o caso do Black Lives Matter e toda a polêmica que deu na época, e o desenvolvimento do diálogo do convencimento. Aí tem, lógico, o contra-ataque conservador reacionário, tem que dividir um pouco os dois aí, né? Eu vou falar que muito do que a gente chama de direita alternativa, ele tem origem lá na década de 90, com aqueles distúrbios de Los Angeles, o cerco de Waco, aquele atentado ao edifício federal de Oklahoma, que foi aí que começou o que a gente chama de sentimento antissistema, que a gente vê no Brasil, vê na Argentina, vê com candidatos na Europa. Então, a ideia ela vem daí. Movimentos fragmentados que vão se deslocar também do conservadorismo. Aí eu cito, por exemplo, o Tea Party, o campo conservador engajado, que é uma outra coisa, que pode ser dividido entre grupos que têm interesses econômicos e estruturais específicos, outros grupos que têm egoísmo social e falta de perspectiva. Não à toa a gente vê os democratas nos Estados Unidos, e aqui mesmo a gente vê os políticos ficando muito mais atentos a um certo tipo de público, que é aquele que perdeu os empregos, né? Operários, trabalhadores liberais que também perderam emprego por conta das novidades tecnológicas, né? Então tem essa questão do egoísmo, e finalmente os antiglobalistas, que são o grupo mais perigoso, na minha opinião, né? Que tem alguns malucos por aí que aproveitam as contradições do campo progressista para defender que existe uma agenda ideológica e uma disputa mundial para derrubar a civilização ocidental judaico-cristã. E a crítica ao pós-modernismo, né, o marxismo cultural, que seria a base dos identitários. Quem vai comentar isso até com um certo um verniz acadêmico é o Jordan Peterson, que é bem interessante. Aqui o locus, estratégia dessa chamada direita alternativa, e para nós é bem interessante isso, porque os gamers, temos os incels, que são os celibatários involuntários, temos o meio nerd dos quadrinhos aí no meio, né? A gente teve o Comics Gate, a gente tem um meio de quadrinhos também muito envolto à luta política. Não sei se vocês conhecem uma plataforma, até eu vi na reunião dos grupos de pesquisa falar em Discord. No Discord tem muito disso acontecendo. Inclusive o nosso candidato aqui a prefeito de São Paulo, que agora está subindo, eu não vou falar o nome dele, porque eu não vou dar a intenção, mas ele é um expert em Discord. Ele entre aspas, paga para a molecada publicar os cortes lá. Então, o meio de quadrinhos engajado nessas plataformas e dos gamers está muito meio nisso. Eu tenho uma crítica ao intrismo, né, nisso aí. Temos também aí a questão do tribalismo, formadores de opinião. Aí eu cito o Olavo, os Estados Unidos tem o Steve Bannon, a Rússia tem o seu também, que é o professor Dugin. Temos também um corte de classe, que também quando a gente vai discutir narrativas e identidades, isso é muito esquecido, né? E aí eu coloco uma coisa bem interessante, né, que talvez para os progressistas seja bem interessante, como que nos Estados Unidos o voto negro, a cada eleição, ele migra cada vez mais para o Partido Conservador, para os republicanos. Então era 4% em 2008, no último era 11%. Eu estou curioso para saber qual vai ser na eleição atual. Aqui fala sobre estratégia com a mídia, né, ecossistema midiático, conservador, como que os políticos se utilizam dessas estratégias para usar a mídia, né, essa estratégia dos exemplares salientes, é quando você pega casos específicos de depredação, como aconteceu naquele episódio do George Floyd, para generalizar todo um grupo. Temos também aí o que ele vai falar também sobre o uso de... Quando você cria rótulos
no seu oponente também, e aí a mídia se aproveita e repercute esse rótulo, então mais pessoas ficam sabendo o rótulo, e aí se repete. Estratégia sua imprensa também, né? Enquadramento preventivo, para obter uma vantagem. Você tem também estratégias de desvio de atenção, quando as notícias podem constranger, desvio de transferir a culpa para os outros, balão de ensaio, você pode testar tudo que você pode se safar, né? Então, por exemplo, o Twitter ele está muito forte, né? A gente vê aí o Elon Musk, mas não só lá, as outras plataformas também, como que muita gente fala, o problema é só essa plataforma. Não, na verdade é um ecossistema todo que acaba se retroalimentando e causa esse problema. Existe também o que a gente chama de crítica ao woke, que cada vez mais está forte. Eu participo de um grupo, por exemplo, que lida com turismo ou com cultura, e as pessoas falam, mas isso aí é muito woke. Esse woke vem de awakening, né, que seria do despertar para assuntos relacionados, né, à desigualdade, né, a desigualdade racional tal, e que acabou, depois do episódio George Floyd, ganhando uma conotação pejorativa. Ela foi capturada pelo movimento conservador e ela virou esse sinônimo para tudo que teria uma agenda que você estaria forçando no conteúdo, né? Então aqui, por exemplo, seria questão climática, você vai ter o Superman, o gay, o personagem vai ter questão ambiental já falei, mas também tem a questão que eu vi qual foi o outro quadrinho que também vi? Ah, sim, quando você troca o gênero e a raça do personagem também, agora está acontecendo, por exemplo, com a Branca de Neve, porque agora estão dizendo que os anões foram prejudicados, né? Não, agora não tem anão, agora são criaturas mágicas, né? E agora os atores também estão... Então, assim, o que tem de verdade que a gente vê muito na produção de quadrinhos relacionado a isso? Por um lado, você vai ter o que se chama woke, porque você vai ter uma ascensão de pessoas desses grupos que começam a produzir o conteúdo relacionado à sua realidade, né? Né, que faz você está lacrando, né? Então, você está fazendo. Agora, por outro lado, a indústria, que não é besta, ela quer lucrar em cima daquilo que, para ela considera uma moda. Então, se você pega uma Disney, uma Marvel, então ela vai ver, isso aqui está atraindo atenção. Então, ao invés dela trabalhar a história, o roteiro, a ideia original, ela vai procurar tentar fazer essa diversidade programada, que não é uma coisa espontânea, natural, e aí quando a pessoa vê, mas isso é ruim, a história é ruim, aí culpa o gênero e tal, né? O gênero, a raça que você mudou no personagem pela produção ser ruim. Então, assim, essa agenda, que também pode existir de uma certa forma, a meu ver, na minha pesquisa, lógico, você vai ter grupos também interessados nisso, não estou negando que possa existir, mas há também um interesse da indústria muito forte nisso também, que acaba criando toda essa polêmica toda, né? E aqui eu já estou caminhando para o final. Eu falo um pouco mais sobre liberdade de expressão e da imprensa, né? Que a gente vê muitas tentativas de cercear, né? Então aqui tem, por exemplo, a cena do beijo da graphic novel Vingadores, a Cruzada das Crianças. Acho que isso deve ter espantado, né? Ter criança lá no título. Que ela foi mediatizada após a tentativa de censura pelo prefeito. E teve também, como eu falei lá, que a batalha das guerras culturais ela envolve muito judicialização, né? Foi quando o ministro da Justiça, acho que foi o André Mendonça, né? Que era o ministro da Justiça antes de ser indicado, ele pediu investigação sobre o chargista Renato Aroeira, né? E o blog do Noblar, que foi quem compartilhou, por arte crítica ao governo na época. E a reação a isso, como a gente sabe que esse tipo de censura raramente funciona, foi a charge continuada, né? Todo mundo resolveu fazer a charge continuada, né? Então você tem muitos exemplos, né? Eu não sei nem se alguém fez, parece que alguém fez a compilação esqueci agora, de todas essas charges aí relacionadas ao Renato Aroeira. Aqui também temos o caso quer tirar uma foto lá? Tá bom?
Teve o caso também da HQ O Doutrinador, que foi a criação do Luciano Cunha, que foi adaptado para uma série de TV e para o cinema em 2018. E aí, no caso, foi o inverso, né? Os militantes de esquerda defenderam o silenciamento, né? O cancelamento, né, do Doutrinador. Então aí tem um exemplo para dizer que também ocorre isso também do outro lado. E aí o caso do Charlie Hebdo, né, que também não preza muito por ser, né, muito discreto, né? E aí ele provocou um debate ético sobre os limites da liberdade de expressão e os riscos, né, de segurança, né? Na capa ele combinou elementos, né, do assassinato do George Floyd com as críticas sobre a família real feitas pela Meghan Markle, né, que é a esposa do príncipe Harry, que reclamava muito do tratamento, né, dado lá pela família real a ela, né? Então fizeram uma charge da rainha com a perna aí, o joelho sobre o pescoço da Meghan Markle. Isso aí, em 2021, gerou muita polêmica na época. Enfim, as considerações finais, né? Isso aqui, alguns recortes que eu passei aqui para apresentar para vocês. As guerras culturais afetivas estão em ação contínua. Nós temos uma crise na sociedade e desejo por mudanças nos campos dos valores culturais e dos costumes. Temos uma necessidade de dois grandes grupos antagônicos engajados nas mídias sociais, que são sempre um perigo, e impostos de influência cultural com capacidade de gerar hostilidade. Porém, temos também a amplificação dos formadores de opinião, que não são mais aqueles que são jornalistas, a imprensa, advogados, tem os grandes influenciadores que estão aí também trabalhando nisso, por um desejo de mudanças na mesma velocidade daquelas de viés tecnológico, né? Acho que todo mundo quer que essas mudanças culturais avancem da mesma forma que a tecnologia. E as variáveis, né? Que isso aqui, a gente estava falando sobre a IA ontem, as políticas, os bots, os algoritmos, a questão da educação e da literacia digital, como combater fake news e desinformação, as guerras híbridas, o hackeamento comercial e as discussões sobre limites de liberdade de expressão e de imprensa. O que eu digo aqui para a gente concluir, até para aproveitar uma polêmica que eu vi em uma das redes aqui, até das jornadas, quando a gente postou alguma coisa relacionada à IA, é que eu acho que cada vez mais a gente vê colegas que estão se transformando em influenciadores, estão criando perfis no Instagram, tem canais no YouTube, e a gente tem que ter um certo cuidado também, porque são veículos cujo conteúdo tem que ser transmitido de forma muito rápida, então para você passar uma informação truncada é muito grave. Inclusive esse é o tema da pesquisa que eu estou iniciando, que eu vou apresentar aqui amanhã nas jornadas, numa das sessões, que é sobre jornalismo de quadrinhos. E eu acho assim, é um grande risco que a gente tem. Eu acho que a gente tem que ter um grande cuidado, os acadêmicos, os pesquisadores que vão trabalhar com essas ferramentas, porque o consumo rápido ele leva a essa interpretação truncada. Eu já vi gente que consome conteúdo de colegas acadêmicos e que repercute a coisa totalmente errada, porque ele não vai ler, ele não vai pegar essas referências para ler, e ao mesmo tempo a gente tem que também ter uma paciência e uma abertura para a discussão dos temas. Eu lembro que quando aqui o Observatório ele abriu a margem para discutir a IA, inteligência artificial, no final do ano passado, eu lembro que eu li uma mensagem de eu acho que era um ilustrador. Ele dizia assim, que ele era contrário, porque ele achava que se a gente abrisse espaço para discussão à inteligência artificial, ela seria legitimada. Não, pelo contrário, a IA ela já está aí, o mercado já está usando. Então a universidade nós temos que avançar nisso, a gente tem que pensar, a gente viu aqui o debate ético, né, o debate da produção, o que vai acontecer com ela, como que ela é utilizada também, né? Então acho que a gente tem que ficar atento a isso, né? Como eu disse, as guerras culturais estão acontecendo. Uma grande vantagem, que pode ser desvantagem também, para mim é uma desvantagem porque dá mais trabalho, mas guerras culturais, as análises elas não são iguais. Como eu falei, os livros que eu peguei, eles são de diferentes autores de diferentes campos, né? Esse primeiro aqui, por exemplo, é o que fala, por exemplo, da exposição fotográfica. Esse de capa amarelo, que é da dinamarquesa, fala sobre a polarização afetiva.
A gente tem o Intellectual Freedom, que vai falar sobre essas questões de ampliar o diálogo. E esse A War for the Soul of America, ele vai falar muito sobre os movimentos sociais, né, os movimentos identitários. Então, assim, a gente tem... essa é uma desvantagem, mas é uma vantagem porque a gente pode, cada um no seu campo, né, na sua área, tentar identificar o que está acontecendo com isso. Então, eu acho que a contribuição que eu trago aqui, lógico que eu trabalho até mais coisas do que eu mostrei para vocês, alguns recortes, mas eu acho que é uma coisa boa, assim como a gente teve com a IA, trazer ferramentas para que os colegas possam continuar pesquisando e avançando o tema relacionado com as histórias em quadrinhos. Então, muito obrigado por me ouvir. Bom, pessoal, antes de começar o debate, eu queria fazer algumas considerações. Tá, em 2 eu falo. Eu vou defender o Olavo de Carvalho, afinal, como todos vocês sabem, ele era um homem muito sábio. Ele disse, por exemplo, que o Theodor Adorno escreveu as músicas dos Beatles. Então, aquele reitor da Universidade de Frankfurt, que todo sisudo, tal, que era contra a cultura de massa, escreveu uma poesia fantástica chamada Help. Por outro lado, a gente sabe também, vocês sabem também, que a Venezuela é uma democracia terrível. Pesada. Bom, eu queria dar uma sugestão de 2 filmes que tem a ver com isso. Um filme do começo dos anos 60, de uma história real que aconteceu no interior dos Estados Unidos na década de 20. Chama O Vento Será a Sua Herança, Inherit the Wind. É uma discussão sobre um professor que foi ensinar evolucionismo e foi despedido da escola onde ele dava aula. E a história toda é o julgamento, da questão se ele deveria ou não ser. E o outro filme é mais recente, chama Mera Coincidência, em que se usa uma imagem falsa para distrair o público do fato do presidente da República do filme ter molestado uma adolescente. Então esses 2 filmes eu acho que vale a pena porque tem tudo a ver com o que o Selby... Oi? O Vento Será a Sua Herança. Bom, vamos abrir então o debate. Uns 5 minutos, né? Perguntas? A sedução dos inocentes. Tem uma... Sim, com as notas críticas, né? Notas. Olha, a gente estava até discutindo, né, sobre essa questão dos livros. Né? Até o professor Nobu, ele fala, né, que concordo com ele, inclusive. Eu acho assim, que muita gente fala do Vertan sem ter lido nada dele, né? A gente só lê a referência, né? Alguém que citou. Então, assim, ponto de vista do acesso ao material, eu não sei assim se muita gente vai ler o livro mesmo com ele sendo lançado. Mas eu acho importante ter o livro. Agora, eu sou pessoalmente contra ele ser lançado em 2 volumes. Primeiro, já de ter 2 volumes, a chance de alguém ler o segundo volume ninguém vai ler. Especialmente porque é um volume com notas, né? Então, eu seria a favor de você fazer uma edição, um volume com as notas que forem necessárias. Eu não entendi se vai ser uma interpretação literal com análises de partes, enfim. Mas assim, a gente teve aqui já nas jornadas a Carol Tilley, né? Que tem um trabalho justamente de revisão. Eu acho assim, como a gente já teve vários trabalhos de revisão do Vertan, eu não sei se seria uma urgência a gente ter 2 volumes para tratar disso. Quem vai publicar?
é a editora do Gonçalo, né? É a Noir, editora Noir que vai lançar. Mas assim, é importante ter o acesso ao livro? É importante. Agora, se essa edição específica ela vai ter um impacto, aí eu não Lembrando que o Werthan era amigo do Adorno, amigo íntimo e compartilhava as ideias. Isso é fato, não é fake news. Tá bom. O Não, eu acho o importante. pessoal Valdomiro foi que podia gastar papel com outras coisas mais relevantes, né? Eu acho que é um documento de uma época. Eu acho que vale a pena. É ultrapassado. Não, eu acho. O professor Valdomiro tá falando que o Nobu perdeu tempo traduzindo o livro. Mas enfim. Eu acho assim. Eu acho também que. Eu acho que talvez você vai. Na verdade, eu tenho um outro receio. Eu tenho um receio pessoal, tendo em vista que no Brasil cada vez menos as pessoas estão lendo, que da mesma forma que eu mostrei nos exemplos, que as pessoas, por exemplo, a Cruzada das Crianças, no caso do beijo lá da Marvel, alguém vai pegar o livro do Werthan, um desses malucos, e vai pegar isso para criar uma polêmica, ele vai descontar. Então a gente vai acabar querendo trazer de volta uma polêmica que já foi esperada. Eu acho que esse é o perigo. Então, exatamente, eu acho que a pessoa vai pegar e vai fazer a mesma interpretação, não vai pensar em que ano que foi publicado, que foi pensado. Foi por causa de um artigo, a polêmica. Sim. É um artigo de 4 páginas. E toda a celeuma do Werthan foi feita em cima desse artigo. Não em cima do livro, provavelmente. Então, você imagina se o livro lançado no Brasil que vai cair na mão um monte de direitista aí, vai fazer análise contra os quadrinhos, vai achar que aquilo é verdade. É a verdade. As notas. Ninguém lê nota de rodapé. Isso vai ter um volume de notas, né? Vai ver o que interessar no livro do Werthan. Estamos criando um novo problema para nós. Sim. É um tiro no pé. Mas o pessoal de esquerda também citava o Werthan. O pessoal da esquerda também citava o Werthan como uma forma de crítica à mídia, à comunicação de massa. Você sabe, Roberto, eu uso como exemplo um colega não faz muito tempo, que não é acadêmico, que não precisa nada. E ele usou como exemplo o Paraleiro Pato Donald. Seria como pegar o Paraleiro Pato Donald e tentar relançar como se aquilo fosse uma discussão atual. Aí vai fazer uma edição crítica também, com 2 volumes do Paraleiro Pato Donald. Bom, os autores já não... E eles já renegaram também, né? Já tem um artigo que eles... Desnecessária. Eu acho que é nesse caso. Assim, eu não li, gostaria de ler a edição nacional. Acho que... Ok, mas você... mas só tem na internet. O professor Valdomiro está causando uma guerra cultural aqui. Não, isso não estava previsto Eu também acho professor, que a edição só o professor Valdomiro tomou o lugar do André hoje, né, professor? Você está fazendo contestação. Não, mas eu acho assim, eu acho importante que tenha o acesso ao livro. Agora, se essa edição ela é relevante para uma discussão atual, aí eu concordo. Eu acho que ela tem riscos de causar mais danos do que causar bens, porque eu acho que para análise de todos aqueles quadrinhos que ele tem muito mais outras coisas relevantes para se analisar do que o Werthan, né? Então acho que aí é muito de pegar o nicho, né? Já que sabe que é acadêmico que vai ler, vai publicar um livro para acadêmico, né? Então... Chamada Espiral do Silêncio. Espiral do Silêncio. Que, como todos sabem, é um homem sábio. Era um homem sábio. Tem uma forte vertente nas notas
comentada de direita. Histórico, então, quem lê, sim. Não, uma coisa, até eu estava comentando, não sei se foi com o Nobu, né? Você comprou um livro, né, sobre guerras culturais. Tem um livro sobre guerras culturais em português que é de um cara de direita, né? E diria até radical. Eu não digo por isso que a gente não deva ler. Inclusive, na minha pesquisa, eu cito lá, inclusive ganhei uma bolsa CAPES para fazer essa pesquisa, tendo Olavo de Carvalho nas referências. Então, não tem tanta perseguição aqui na FEPELESTE, porque eu citei o Olavo. Aí eu coloquei no projeto, porque eu estava concorrendo com 14 colegas lá. E eu falei, putz, eu vou colocar o Olavo lá, o mínimo para saber, para não ser idiota. Aí eu coloquei lá, mas eu ganhei a bolsa. Mas assim, então o Olavo passou. Que era um homem sábio. Então, mas é o que eu falei, ninguém leu as referências, né? Mas aí o que acontece? O que eu quero dizer assim, o meu trabalho, eu li livros sobre guerras culturais de autores conservadores. Um dos livros, por exemplo, é o Radicais na Universidade, que inclusive tem edição em português. É um livro muito bom, Radicais na Universidade. Não é de esquerda o livro, mas ele é um livro que eu considero que traz discussões interessantes. Mas até por isso que eu estou tentando publicar mais artigos, mais material sobre esse projeto, porque o livro hoje mais consumido sobre guerras culturais é esse, em português, infelizmente, que a gente tem com esse viés. Mas, né, tem que tomar um certo cuidado. Por isso que eu falo que nesse tema específico a gente tem que ter um universo aí mais amplo de livros para poder entender o que está acontecendo. Sim, o ideal seria... A Carol Tilly teve o livro dela publicado em português? Não lembro. Não, ela não tem livro. É o artigo. Quem que escreveu sobre o Vertan? Era uma pesquisadora americana. Não, é um livro. Ah, tá, Esse podia ser publicado junto, né? Outras perguntas? Ali. Não lembro o nome. Queria pedir uma licença para ter uma nota pública relacionada ao tema da conferência, que é assim. O grupo de pesquisa Oficinas de Escrita, Histórias em Quadrinhos de Tradução, Teoria da Literatura e Práticas Literárias, gostaria de fazer um apelo a todas as pesquisadoras e pesquisadores de jornadas para se posicionarem em proteção ao Festival Internacional de História em Quadrinhos. Neste ano eleitoral, o FIC vem recebendo inúmeros ataques políticos de extrema-direita desde a sua última edição, quando alguns deles, se valendo da gratuidade do evento e boa-fé de autoras e atores, fizeram registros tendenciosos de obras e de artistas para que seus cortes viralizassem nas redes. Desde então, eles continuam a promover o ódio ao evento, inclusive em sessões públicas da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, em que o FIC foi acusado de prejudicar a infância e um dos motivos aventados pelo que permitir títulos sobre pessoas LGBT. Ataques transfóbicos e misóginos também aconteceram contra artistas no evento após esses vídeos. Agora, a campanha eleitoral desses políticos inclui tentar minar a existência do FIC, nosso maior festival, com grande potência formativa de leitores. Precisamos nos unir e agir pela continuidade do FIC, assim como nos unir contra a censura prévia a artistas dos quadrinhos, contra esse levante da LGBTfobia e do machismo, contra esse ódio que tenta acabar com qualquer resquício de cultura e arte. Então, fica aqui o apelo aos colegas. Não, nós apoiamos. Pode até filmar isso. Nós apoiamos, inclusive num dos colóquios, eu não lembro quem foi o colega que comentou de Minas, se ele está aqui. Foi o Miguel Mendes, será que comentou? Alguém comentou sobre o FIC num dos colóquios que a gente teve na reunião remota, né? E a gente falou sobre esse tema. Infelizmente, esse tipo de cerceamento, ele faz parte de guerras culturais. Inclusive na minha pesquisa eu falo daquela exposição que teve no Sul, né, do Santander, né, que teve toda aquela polêmica, que até eu faço a junção com o caso do Mapplethorpe, que é discutido ali. Por quê? É uma polêmica que pegam
um determinado foco, né, um determinado arranjo que algum grupo tem algum problema, e você acaba fazendo um lobby político ou um lobby econômico para você cercear, para você censurar, e você, por ser, por exemplo, uma exposição, uma bienal, ou sei lá, qualquer tipo de ação cultural, você tem essa ameaça, que eu chamo de ameaça, né? De liberdade, de expressão, de liberdade cultural. Então a gente está atento a isso, a gente discutiu, né? E isso é tratado na minha pesquisa, inclusive, como um dos grandes riscos, inclusive de judicialização, porque infelizmente essas coisas acabam indo também para judicialização e a gente tem, por vezes, alguns episódios lamentáveis de censura. Então a gente fica muito preocupado com esse tipo de ação que ocorre no FIC. A gente sabe que não é só no FIC também, mas esse talvez tenha sido o caso que acabou repercutindo mais forte. Mas a gente percebe o receio que também os criadores, né, os quadrinistas têm em relação a isso, né? Então, nosso apoio aqui fica registrado, nosso apoio para essa manifestação. Bom, gente, chegamos agora ao final. Agradeço ao Selby, agradeço a todos vocês. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso amigo. Que fez uma bela apresentação e agora